A vida e a história de Jesus na Bíblia. Biografia da vida de Jesus com versículos e referências bíblicas. Esta é a melhor forma de conhecer aquele que mudou a nossa história e dividiu o nosso tempo, Jesus Cristo. Profecias quanto ao nascimento de Jesus. Centenas de anos antes de nascer, já haviam profecias acerca do nascimento do Messias, o Salvador do mundo. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 7,14. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. O nascimento de Jesus. Segundo os dados históricos, Jesus nasceu entre os anos 7 e 2 a.C. Maria, uma jovem virgem, foi visitada pelo anjo Gabriel. O anjo anunciou que Maria teria um filho, que do seu ventre seria gerado, pelo Espírito Santo, o Messias, e que se chamaria Jesus. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1:28-31. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1:18. José teve dificuldade em crer no que ocorrera e pensou até em anular o casamento. Mas foi visitado por um anjo, em sonho, confirmando o feito milagroso. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:19-21. O Império Romano fez um censo em toda a região, o que obrigou José e Maria a retornarem à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. O Rei dos Reis veio ao mundo de forma simples e humilde. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:4-7. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, estes, que despertaram a ira de Herodes. Ao saberem da tal perseguição, o casal fugiu para o Egito conforme estava escrito nas profecias. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus 2:10-11. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2:13-15. A origem do nome Jesus, e a tradução da expressão grega Jesus. O nome Jesus em hebraico é traduzido como Yeshua, que significa o Senhor salva. Vale lembrar que os evangelhos foram escritos em grego, não em hebraico, e o idioma falado na época de Jesus era o aramaico e o grego. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Como Jesus era, onde Jesus viveu. Jesus era judeu, de etnia e nacionalidade judaica. Aprendeu o ofício de José, a carpintaria.
Jesus teve irmãos e irmãs, vivendo com seus pais até os seus 30 anos. Jesus não se casou e nem teve filhos. Muitos perguntam se Jesus era negro ou branco. Jesus teria traços comuns das pessoas do Oriente Médio: pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como nas profecias. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isaías 53:2. Após ser batizado nas águas por João Batista, Jesus passou a viver em Nazaré. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos 1:9-10. Às margens do mar da Galileia, Jesus chamou os 12 discípulos, a quem também designou apóstolos: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o traidor. O ministério de Jesus. Em 3 anos de ministério profético, ensinando e pregando o reino de Deus, Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Segundo a passagem no Evangelho de João, Jesus transformou a água em vinho. Jesus realizou outros muitos milagres. Na Bíblia são registrados 37 milagres de Jesus. Veja a lista completa de todos os milagres com as passagens bíblicas em Milagres de Jesus. Vale salientar: Jesus fez muitas outras maravilhas, que não foram registradas nos evangelhos. Como João destacou, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 20:25. As parábolas de Jesus. Além de milagres, Jesus ensinou e pregou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 parábolas de Jesus no Novo Testamento. Neste link você encontra todas as parábolas de Jesus na Bíblia. Parábolas de Jesus. A crucificação de Jesus. A cada milagre Jesus atraía uma multidão ainda maior. Isto incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra a vida de Jesus. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de dinheiro, 30 moedas de prata. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto. Mesmo triste, mas ciente do seu propósito, celebrou a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus 26:26-28. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. No lugar chamado Getsemane, Judas Iscariotes, com um beijo, entregou Jesus Cristo às autoridades. Logo após traí-lo, Judas tirou a sua própria vida. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "E salve, mestre", e o beijou. Jesus perguntou: "Amigo, o que o traz?" Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Mateus 26:49-50. Naquele mesmo lugar, Jesus realizou seu último milagre antes de ser crucificado. Jesus restaurou a orelha do sumo sacerdote que fora arrancada por Pedro. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: "Senhor, atacaremos com espadas." E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: "Basta." E tocando na orelha do homem, ele o curou. Lucas 22:49-51. Jesus foi julgado no Sinédrio pelos sacerdotes, que depois o entregaram às autoridades romanas. Pilatos não via motivos para condená-lo, mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente.
Mas eles continuaram gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Lucas 23 e 20 a 24. Jesus foi torturado e humilhado. No Gólgota, Jesus foi crucificado. Na morte de Jesus o dia ficou em trevas, a terra tremeu, mortos saíram dos sepulcros e o véu do templo se rasgou ao meio. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 50 a 54. Jesus Cristo morreu com a idade entre 34 a 39 anos. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo selado com seguranças, para que não fosse violado. A ressurreição de Jesus. 3 dias depois da crucificação, Jesus Cristo ressuscitou. As mulheres, quando foram visitar o seu túmulo, foram surpreendidas por dois anjos que disseram que Jesus já não estava mais lá. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que lhe disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, 5 a 7. Os discípulos ficaram perplexos com a notícia e dias depois tiveram a oportunidade de verem Jesus em carne e osso. Jesus continuou com os discípulos durante 40 dias, até ser elevado aos céus diante de mais de 500 seguidores. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24 e 39. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, 6. A volta de Jesus. Jesus voltará, a Bíblia registra isto. A hora e o dia ninguém sabe, somente o Pai. Por isso, é necessário permanecermos firmes na sua palavra, pois no momento devido o pastor recolherá suas ovelhas. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24 e 36. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome, que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 a 16. Jesus virá em glória para julgar a humanidade e estabelecer a justiça plena. Aqueles que aceitaram a Jesus serão salvos, receberão a vida eterna e viverão com ele para todo sempre. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22 e 12. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto.
Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.